Bom dia, como está seu coração? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Olha que interessante esse versículo, Gênesis 3, Gênesis 3, 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Interessante, né? Se tem uma coisa que eu acho interessante é que as profecias messiânicas que falam sobre Cristo, Satanás, enfim, elas na cruz têm uma maneira, sabe, tão peculiar de nos arrebatar o coração com aquele sentimento de uau, se cumpriu. Sabe, é interessante quando nós estudamos a datação do livro de Gênesis. A data que o livro de Gênesis foi escrito, o idioma que ele foi escrito. E quando isso aqui se cumpriu lá na cruz de Cristo. Isso aqui é assustador. É assustador. Porque aqui nós vemos o ódio de Satanás à mulher, a gravidez, ao nascimento de crianças, a descendência de Cristo desde a criação. Nós vemos a soberania de Deus e a sabedoria de Deus em arquitetar todas as coisas para a sua glória, para que tudo acontecesse conforme Deus soberanamente planejou antes de criar os céus e a terra. Olha como Deus é detalhista, como Deus se preocupa com os detalhes, como Deus nunca erra, como Ele nunca falha, como tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade soberana. Isso aqui é maravilhoso. O ferir a cabeça e o ferir o calcanhar é algo interessante também de se pensar. Aqui eu creio que está a resposta para muitos que dizem: será que a queda foi algo que surpreendeu a Deus? A cruz foi algo inesperado? Não. Tudo fazia parte e faz parte do plano eterno, soberano do Criador dos céus e da terra. Eu creio que esse versículo explica uma coisa muito interessante, que é: Deus nunca é pego de surpresa. Tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade soberana. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Maravilhoso, né? Algo interessante também é que quando nós olhamos a quantidade de coisas que acontecem ao longo de toda a Bíblia, se você for olhar ao longo de toda a Bíblia, livro por livro, se você for olhar, você vai ficar ainda mais maravilhado. Por quê? Até as coisas mais inusitadas, como o dilúvio, por exemplo. Tem pessoas que já foram ver uma maquete da arca, entraram dentro. Enfim, deve ser algo maravilhoso para ir, levar a família, enfim. Deve ser muito legal. Imagina a arca de Noé. O quanto muitas pessoas, ao ver esse relato, né, ver filmes, etc., elas pensam: não, agora o mundo acabou, agora os planos de Deus parece que foram frustrados, ou Deus errou em criar o homem. Então alguns acreditam naquela ideia tola de que Deus, ao longo da revelação bíblica, foi testando coisas, ou então ele foi descobrindo o que iria acontecer. Tudo bobagem. Quando nós lemos toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, percebemos que Deus é onisciente, que tudo está acontecendo de acordo com o seu plano soberano e ninguém poderá frustrar os seus planos. E tudo foi feito por Ele, para a glória de Cristo. Todas as coisas foram criadas para glorificar o Filho.
Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele, como está no prólogo lá de João. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu gosto mais de outras traduções que falam assim: e as trevas não venceram. Parece, sabe aqueles filmes épicos que começam assim: In the beginning, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe aqueles inícios de filmes épicos, aquelas coisas que você fala: uau, eu quero ver isso até o final. Que coisa impressionante. Nada se compara à história bíblica e a sabedoria de Deus em planejar até os mínimos detalhes. Eu creio que isso aqui é um trailer, é um spoiler, é basicamente um resumo do que iria acontecer até o Novo Testamento. Para você ver que Deus nunca é surpreendido em momento algum. O mais incrível é quando você tem uma cópia original da Torá, enfim, ou um documento semelhante escrito no idioma que Moisés escreveu, né? Aí você fica mais chocado, fala: nossa, então quer dizer que isso daqui apontava para Cristo? É, meu amigo. Tudo é para Ele, por Ele, para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tenha um ótimo dia, lembra de orar, agradecer a Deus e descanse. Tudo vai acontecer até o final do mundo, de acordo com a vontade de Deus, e nenhum dos seus planos serão frustrados. E isso deveria te alegrar muito. Tenha um ótimo dia. Fé e tulipas para todo mundo aí. Que interessante, né? Que interessante. Não existem coincidências. Bom dia.